coroa pascual e pela mensagem que o apóstolo Paulo nos dá e que foi entoada nesta canção. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 20. Para este ano, o tema que nós desenvolveremos e sobre o qual nós planejamos nossas atividades e nossa ênfase foi proposto pela Convenção Batista Brasileira e pela sua pertinência nós o adotamos. Compartilhei já com os ministérios e ao longo deste mês de janeiro estaremos alinhando. Nosso ano eclesiástico começa em 1º de abril, então até lá nós estaremos alinhando, planejando, orçando tudo aquilo que nós faremos no próximo período eclesiástico, como ênfase e atividade, cujo tema é transformados pelo poder do reino de Deus. E nós queremos sim, ao longo deste ano, viver, compartilhar, experimentar aquilo que Deus realiza no seu reino. Que reino é este? O apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua primeira carta aos Coríntios, carta esta que Paulo trata de uma igreja difícil, de uma igreja trabalhosa, uma igreja que trouxe para Paulo muito suor e também lágrimas, porque como ele mesmo diz no capítulo 2 desta carta, uma igreja que ainda estava imatura, uma igreja que precisava crescer, uma igreja que carecia de aprofundar as suas raízes no Evangelho de Jesus Cristo e compreender a verdadeira dimensão e realidade do que é viver espiritualmente. E no capítulo 4, Paulo vai externar o seu desejo de ir pessoalmente àquela igreja para revê-los naquela cidade em Corinto. Enviaria Timóteo antes, e ele diz no capítulo 4, para que Timóteo trouxesse a lembrança daqueles crentes, o que ele havia ensinado no início. E ele diz por quê? Porque alguns homens se tornaram arrogantes e começaram a ensinar coisas que nada tinham a ver com o Evangelho de Jesus. E aí então, finalmente, no versículo 20, o apóstolo Paulo vai fechar este assunto dizendo: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O apóstolo Paulo estava rebatendo e combatendo aqueles homens que estavam se levantando no meio da igreja para, por meio do discurso, de falatórios, de persuasão verbal, mas sem vida, tirar as pessoas da essência do que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo então vai combatê-los e preparar aquela igreja para a chegada de Timóteo, que deveria lembrar-lhes aquilo que era a essência do Evangelho. E Paulo diz, e resume, porque o Evangelho do reino, o reino de Deus, não são palavras, mas poder. Eu gosto muito das versões parafraseadas, porque elas nos auxiliam a compreender de uma forma mais objetiva e clara aquilo que a tradução muitas vezes oculta por conta da erudição ou da formalidade. E as duas que eu mais gosto é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, editada pela Sociedade Bíblica, ou então a mais recente, no nosso contexto, e que mantém uma ordem, né, que mantém uma ligação, um alinhamento com as traduções originais, que é a versão A Mensagem, de Eugene Peterson. São versões parafraseadas, elas não têm a pretensão de ser uma tradução, mas sim uma forma como alguém, ao ler a Bíblia, a interpretou e a tornou um pouco mais clara como uma história contada. E particularmente, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, essa palavra de Paulo diz assim: o Evangelho, o poder do reino de Deus não consiste em falatórios. Ainda uma outra tradução muito curiosa e muito própria para esse momento, que diz assim: não é de lero-lero. O reino de Deus não é feito de lero-lero, mas sim de vidas transformadas. É interessante que, de fato, no reino hoje, naquilo que nós chamamos reino de Deus, nós temos visto sim muitos falatórios, muitas palavras, muito discurso,
muita verborragia, muita coisa que é dita e pouca coisa vivida. Muita gente que fala de reino de Deus, que até anuncia o reino de Deus, que canta o reino de Deus, mas que não sabem o que é reino de Deus, não o conhecem, não sabem do que ele consiste e muito menos desprezam a forma como ele funciona. Mas isso não é de hoje, isso é histórico. Desde que o Evangelho chegou até nós, por meio de Jesus Cristo, há pessoas que insistem e tentam desvirtuar e desviar o foco da essência do que é simples, do que é natural e daquilo que é de Deus para aquilo que é do homem, para aquilo que é complexo, fazendo menção do metafísico de uma forma como ferramenta para angariar recursos, fama, poder. E o reino de Deus está muito desconfigurado. A Bíblia fala do reino de Deus, o Novo Testamento fala do reino de Deus, e a própria teologia busca dissecar o que vem a ser o reino de Deus, porque ele é um conceito bíblico neotestamentário, ele é um conceito sobre o qual Jesus veio ensinar, falar e viver e implantar. Mas até hoje nós ainda patinamos sobre a verdadeira dimensão e a verdadeira visão do reino de Deus, de como ele funciona, o que ele é e o que se trata. Teologicamente, a gente costuma afirmar, tem uma frase que sintetiza o conceito do reino de Deus, que diz que ele é e ainda não. Porque o reino de Deus é algo que está estabelecido, mas ainda não está pleno, não está completo. Até porque o reino de Deus aqui na terra ainda tem as suas características e algumas distorções causadas pelos próprios súditos. Mas ele não deixa de ser reino de Deus por causa dos súditos, porque ele é reino, porque ele tem um rei. Um conceito primordial do reino de Deus é que ele só é o que é porque ele tem um dono. E boa parte daquilo que se desvirtua deste reino é porque nós, como alguns dos seus súditos, insistimos em tomar posse do trono. De forma subversiva, nós tentamos determinar como é que o reino tem de funcionar, ao invés de descansar e confiar de que o rei já disse, já sabe, e ele quer que o reino funcione da forma dele. No Novo Testamento nós encontramos 4 expressões. 3, a última é que pode ser entendida por 2 expressões distintas, mas que parece-nos que se refere à mesma realidade. No Novo Testamento nós vamos encontrar a expressão reino de Deus, vamos encontrar a expressão reino dos céus, e ainda há nos escritos apostólicos a expressão reino do Filho e reino do Pai. Estas 2 últimas, de uma forma mais sintetizada, referindo-se a um conceito mais escatológico, mais futurista, daquilo que é celestial, o reino do Filho ou o reino do Pai. Para a nossa realidade terrena, as 2 expressões que são similares, que são semelhantes e que se referem basicamente ao mesmo conceito, é o reino de Deus, o reino dos céus. Este reino foi inaugurado pela vinda de Jesus Cristo. Ele foi anunciado por João Batista, o precursor, que na sua mensagem, por onde passava, dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. João Batista estava anunciando a proximidade do reino dos céus, porque ele sabia que o Cristo estava entre nós. O rei veio para estabelecer o seu reinado. Ele foi anunciado pelos profetas. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e o seu reinado não terá fim. Jesus Cristo foi aguardado como este que veio para ser governante, soberano sobre o universo. E quando João Batista tomou conhecimento de que as profecias haviam se cumprido, ele anunciou esta chegada. Capítulo 3 de Mateus fala da pregação de João Batista, em que ele anunciava
a chegada do reino. É chegado. Por isso o reino de Deus é. Porque por Jesus, o reino de Deus está entre nós. Há uma tradução que propõe que o reino de Deus está dentro de nós, mas essa tradução não é a mais correta, não é a mais aceita. A preposição no grego propõe que o reino de Deus está entre nós, porque é Jesus Cristo operando no meio da igreja, no meio do seu povo, no meio dos seus súditos, o seu reino, que consequentemente é uma obra feita dentro de nós, em nosso coração. Mas a essência do Evangelho é que o reino está entre nós, é algo que se pode experimentar, é algo que se pode ver, é algo que se pode transmitir e compartilhar. Nos próximos domingos nós vamos desenvolver mais os conceitos e os ensinamentos neotestamentários, mais especificamente dos evangelhos, acerca do reino de Deus. Porque se o reino de Deus não consiste em palavras, consiste em poder, que reino é este? Como ele acontece? Como ele se realiza? E eu espero desta forma estar dando à igreja a visão, a compreensão e a ação de como o reino de Deus em nós estará sendo o instrumento de transformação ao longo deste ano para a nossa vida, para a nossa igreja. Mas, de forma introdutória, eu quero destacar 3 coisas acerca deste reino, que precisa passar de palavras para poder, que precisa avançar do discurso para obras, que precisa transcender daquilo que é subjetivo para aquilo que é objetivo, daquilo que é imaterial, conceitual, para algo que realmente redunde em vidas transformadas, em famílias abençoadas, em pessoas amadurecidas, em homens e mulheres transformados em súditos leais de um rei incomparável. A primeira coisa que eu quero destacar introdutoriamente é o fato de que este reino só é o que é porque ele tem um rei. Reino sem rei é anarquia. Governo sem governante é anarquia. E o reino de Deus só é reino porque existe alguém assentado sobre o trono e que governa soberanamente todas as coisas. E este rei foi anunciado, foi aguardado e foi recebido. O Evangelho de Mateus, que é também apelidado de o Evangelho do Reino, porque é o Evangelho onde o escritor Mateus fez questão de traçar uma linha de conexão entre as profecias e a expectativa do Messias, do Cristo, o enviado, aquele que viria para libertar o povo de toda a opressão. Mateus faz questão de traçar a linha de conexão entre aquilo que as profecias anunciaram com a própria pessoa de Jesus. Então é dos evangelhos o evangelho mais apropriado para compreender que as profecias se cumpriram. Mateus faz questão de traçar esta conexão perfeita entre a expectativa da vinda do Cristo com a chegada do Cristo por meio de Jesus. E é por isso que ele introduz o seu evangelho com a chamada genealogia de Jesus. Eu preferia, se fosse possível, se eu tivesse esta possibilidade, eu, ao invés de escrever genealogia, eu faria uma referência ainda mais própria ao objetivo de Mateus: registro da linhagem. Porque quando falamos em monarquia, falamos em linhagem, falamos em herança, falamos em sangue, falamos em conexão genética entre aquele que começou a linhagem com aquele que continua e aquele que em algum momento a terminará. Portanto, Mateus começa com o registro da genealogia de Jesus Cristo, que nada mais é o registro de uma linhagem, para dar conta e mostrar aos leitores de que o rei aguardado foi o rei chegado. O rei esperado é o rei revelado, Jesus Cristo. E ainda que nós retornemos a esse texto futuramente, porque por mais que seja uma genealogia, uma lista de linhagem, tem aqui personagens que não podem passar despercebido no seu papel agregador e fundamentador de quem é Jesus para nós hoje.
E o texto começa: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Este reino só é reino porque ele está estabelecido sobre o nome de um rei. E Mateus faz questão de traçar esta linha que une o grande rei Davi com o majestoso e incomparável rei Jesus Cristo. Por quê? Porque as profecias já diziam que o Messias viria do tronco de Davi. E então Mateus faz questão de traçar esta genealogia como uma linhagem real para mostrar que desde Davi, que é filho de Abraão, o grande patriarca, veio um homem do qual se vem e se experimenta a redenção. Então, Mateus vai descrever a genealogia, geração por geração, e há uma coisa interessante aqui no resumo do versículo 17, quando ele então sintetiza, versículo 16, quando ele encerra a genealogia, ele diz: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E aí no versículo 17 ele diz: assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio, e 14 do exílio até o Cristo. 3 vezes, 3 conjuntos de 14 gerações, nas quais fica claro que houve muitas tentativas, mas tudo se encerra nele, Jesus Cristo. Há até um certo mistério em termos da numerologia bíblica, mas nós em Jesus Cristo não nos apegamos a elas, evidentemente, mas é no mínimo uma forma de Mateus frisar que de Adão, de Abraão até Davi, 14 gerações, e de Davi até o exílio mais 14 gerações, mas que foram falhas, foram insuficientes, foram incapazes. Mas finalmente, quando no último conjunto de 14 gerações veio Jesus, o rei está entre nós. E ele veio estabelecer o seu reino. Ele veio cumprir as profecias. E todas as vezes que nós nos esquecemos disso, ainda que tenhamos algumas características do reino de Deus, não somos plenamente o reino de Deus, porque ainda achamos que ele consiste de palavras, de discursos, de manipulação, de persuasão humana, quando só o que precisa é de Jesus. Reino só é reino porque tem um rei, e ele deve ser adorado, ele deve ser obedecido, ele deve ser seguido. O reino tornou-se a mensagem principal do Evangelho. Jesus Cristo foi pregado e prenunciado por João Batista, que disse: é chegado o reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, Jesus, depois de ser tentado, ele inicia o seu ministério, e diz o texto que ele anunciava a chegada do reino dos céus. E no capítulo 10, quando Jesus envia os seus discípulos, dá a eles o conteúdo da mensagem: digam que é chegado o reino dos céus. Por 3 vezes esta mesma afirmação aparece no Evangelho de Mateus, dita por João Batista, dita pelo próprio Jesus Cristo e agora anunciada pelos discípulos. Todas as vezes que nós encontrarmos na Bíblia qualquer afirmação dita 3 vezes, tenha certeza de que o objetivo é confirmar e atestar de que isso é verdade. É por isso que Deus é santo, santo, santo. É por isso que Pedro negou 3 vezes. É por isso que Jesus o restaurou por 3 tentativas, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. É por isso também que em 3 vezes encontramos o conteúdo essencial do Evangelho do Novo Testamento, que diz: é chegado o reino dos céus. A igreja não pode se esquecer de que ela é a expansão do reino, a anunciação do reino, a presença do reino neste mundo. A igreja é, como nós costumamos dizer, mas parece que às vezes esquecemos desse título, é uma agência sim do reino. De tal maneira que as pessoas, ao olharem para o nosso jeito de viver, vejam súditos de um rei soberano, que governa paciente e amorosamente todas as coisas. Um rei que é justo, um rei que faz todas as coisas corretas no seu tempo, o rei que tem a sua vontade plena e perfeita para o bem daqueles que o amam, um rei que faz tudo convergir para a glória do Criador. A igreja precisa ter este foco de que o reino de Deus é a principal
o principal elemento da sua pregação e da sua vida: o reino de Deus é chegado. Também vamos entender, nesta caminhada bíblica sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é, mas ainda não. É um conceito teológico desta plenitude que está sendo construída. Porque o próprio Jesus Cristo disse que dentro deste reino há súditos bons e, curiosamente, há súditos maus também. Mas não compete aos próprios súditos identificá-los. Jesus dedica um capítulo inteiro, pelo menos Mateus assim escreveu numa sequência, e alguém organizou num capítulo 13, várias parábolas para dizer como o reino dos céus, ou o reino de Deus, funciona. E curiosamente, Jesus estava sempre contrapondo-se a uma lógica, a uma cosmovisão, a um hábito, a uma cultura ou até mesmo a uma teologia. Porque Jesus, com as suas parábolas, estava sempre confrontando, para não dizer algumas vezes afrontando, a religiosidade do seu tempo, para dizer: pois o reino dos céus é semelhante a. Porque o reino de Deus tem muito pouco a ver com aquilo que nós achamos, e tem tudo a ver com aquilo que Deus é. E é impressionante ver nas parábolas de Jesus, e nós as estudaremos gradativamente e um pouco mais profundamente todas elas. É maravilhoso perceber como Jesus estava confrontando o seu tempo, confrontando a cosmovisão daquelas pessoas para dizer: vocês ainda não conhecem o reino dos céus na sua plenitude, mas sintam-se desafiados a vivê-lo neste tempo. Sintam-se desafiados a experimentá-lo, não como quem faz um teste, mas para quem adere, para quem absorve, para quem passa a fazer parte disto e torna isto o seu modelo de vida, o reino de Deus. Muitos súditos de hoje estão dentro do reino construindo os seus reinos. Dentro do reino, com R maiúsculo, construindo os seus conglomerados, construindo os seus domínios, os seus feudos, os seus gostos, os seus jeitos, as suas preferências. E isto, muitas vezes, pouco ou nada tem a ver com o reino dos céus. Portanto, fazer parte deste reino é, primeiramente, deixar o discurso para assumir o poder. Fazer parte deste reino é admitir que este reino só é o que é porque há um rei interessado, que age perfeitamente, constantemente, para que este reino prevaleça. E fazer parte deste reino é tomar uma decisão e uma atitude de fazer deste lugar um pedaço do céu. Porque se o reino de Deus é o reino dos céus, é quando os céus descem à terra para tornar Deus conhecido e visto entre nós. Que Deus nos abençoe nesta caminhada, que ao longo de 2016 nós também possamos ver a transformação que o reino de Deus faz na vida de pessoas, no meio de famílias e nesta sociedade que precisa conhecer a grandeza, o poder do rei, que tem um reino e que tem seus súditos. Portanto, que eu e você sejamos súditos de um rei, cuja glória é vista entre nós. Nosso Deus e nosso Pai, ensina-nos na Tua palavra, conduz-nos nesta caminhada, e que sim, o Teu reino seja muito mais do que palavras e discursos, mas seja poder para transformar mentes, para transformar hábitos, para transformar costumes, para transformar pessoas. Pessoas comuns em extraordinárias, pessoas impróprias em pessoas abençoadas, em pessoas indignas, em pessoas alcançadas pela graça. É isso que o Senhor nos ensina, pela obra do Teu Filho, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Que Ele reine entre nós, que Ele reine em nós, e por meio de nós venha reinar neste mundo também. No nome dEle, o Rei dos Reis, Jesus. Amém.